Após os Jogos Africanos que envolveram várias modalidades, incluindo o xadrez, seguem na mesma cidade os campeonatos africanos individuais, absoluto e feminino. Um campeonato que já vai na quarta rodada, restando apenas 5. Infelizmente, o evento está caracterizado por quebra na transmissão. Após a transmissão da primeira rodada, teve lá um blackout e não conseguimos atualizar, inclusive pelos resultados. Mas sigo atualizando os resultados na minha página do Facebook. Se não conheces, vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E hoje trago a partida que decorreu na primeira rodada, envolvendo o xadrezista lusófono que tem a melhor pontuação até o momento. Falo dele, o mestre internacional David Silva, de Angola, que tem o rating de 2.358, o rating de clássicas, e nas rápidas e blitz tem rating acima de 2.400. É um rating que demonstra uma certa estabilidade. Neste ano atingiu o seu pico em janeiro, 2.392, mas caiu para 2.372 em fevereiro e agora está com 2.358. E esta é uma bela oportunidade para estabelecer um novo recorde no seu rating pessoal. E o seu adversário, Machense Murara, do Ruanda, tem um rating abaixo dos 2.000, não tem rating de rápidas e nem de blitz, e nos últimos tempos o seu rating está totalmente estabilizado desde março de 2020, após perder 15 pontos, passando desde então para 1.880. A diferença de força é enorme, mas no alto nível uma pequena imprecisão pode custar a partida. Após a vinheta, trago esta partida da primeira rodada do Campeonato Africano 2024. Machense Murara de brancas abriu com o peão da dama e enfrentou a defesa índia do rei do nosso mestre David Silva. Após o roque, Machense tem este forte centro de peões, controlando as casas centrais, e o plano estratégico das pretas é quebrar este forte centro. D6, bispo D3, Machense também prepara o seu roque, que levou alguns lances para acontecer, porque David Silva desenvolve o bispo cravando o cavalo e após questioná-lo, David resolve trocar pelo cavalo. Cavalo C6, David Silva apressa o desenvolvimento com ataque no peão de D, bispo E3 defende o peão desenvolvendo mais uma peça. Cavalo D7, reforçando o ataque no peão e o Machense defende avançando com ataque no cavalo que pula para D4. A dama está atacada, teve que recuar para a casa de origem e só depois do C5 veio o roque das brancas. E5, David Silva consegue um equilíbrio no domínio do centro, apesar de deixar o seu bispo sem poder jogar. Mas o Machense, que é um bom amigo, ajudou a colocar esse bispo em jogo. Agora tem um peão atacado, então cavalo E5. Aqui o Machense resolve trocar este cavalo, David Silva retoma de bispo, porque retomar de peão teria este peão passado. Seguiu o cavalo E2, propondo a troca de peças, mas antes dama G5, David Silva mobiliza suas peças no ataque, enquanto Machense de brancas está defendendo. Machense troca os cavalos e David Silva retoma com cheque e ganha um peão. E o Machense não consegue recuperar o peão, não dá tempo de capturar este peão porque está chegando este fortíssimo dama G3. Então Machense defende essa invasão da dama.
Vamos fazer uma simulação. Capturando este peão, leva o dama G3, que já ameaça checkmate. Rei G1 é forçado, mas aqui a casa vai cair. E depois está entrando a torre e mais uma peça vai entrar em jogo e não vai dar para resistir a esse ataque. Então, partir para a ganância não seria uma boa ideia. Por isso, Mackenzie, sabendo disso, defendeu então esta invasão, que iria custar muito caro. Seguiu dama E7, agora sem as ameaças, defendeu o peão e vai tentar gerir essa vantagem de um peão. Torre B3, talvez com ideias de dobrar e assim apertar este peão, mas Davi Silva já defende tudo e o Mackenzie teve que partir para outro plano. Dama G4, torre de A B8, trazendo a última peça que ainda não havia entrado em jogo, e o Mackenzie com desvantagem de um peão arrisca tudo com este H5. Mas Davi Silva fechou tudo com H5 e a dama atacada vai para H3. Davi Silva faz o rei G7 e o Mackenzie coloca o bispo em E2. Pode haver ideias de sacrificar este bispo visando abrir a posição, mas deixou o peão de E indefeso e agora vai perder mais um peão com este duplo ataque e não vai dar para defender ambos os peões. Defendeu o peão de H, mas caiu o peão de E com cheque, forçando a troca de damas, o que é bom para Davi, que está com 2 peões de vantagem. Aqui não daria para cobrir o cheque porque caía mais um peão, então a troca de damas foi a melhor jogada, mas já está em grande desvantagem material. Torre de B E8, atacando o bispo, que vai para D1. Torre E4, ataca o peão e o Mackenzie defende atacando o bispo, que vai para E5. Agora sim, bispo B3 consolida a defesa do peão central. E agora Davi Silva parte para o plano de criar um peão passado. Tem 3-2 na ala do rei. Torre de 1 F2, que evita a invasão na segunda fileira. No momento não consegue progredir os peões da ala do rei, então vamos tentar na ala da dama. A4, torre B8, para apoiar o avanço dos peões desta ala. Torre A2, o Mackenzie tenta um contra-jogo, porque após o B5 trocaram os peões e o peão de A é passado. O Mackenzie conseguiu criar um contra-jogo. E agora Davi Silva não deve focar somente em avançar os seus peões, deve também ficar preocupado com este peão passado. C4, Davi Silva tem esses 2 peões passados e unidos. Bispo C2 defende o bispo e ataca a torre. E aqui veio o lance que a engine considerou brilhante, abrindo mão da torre, porque Davi Silva retoma com ganho de tempo sobre a torre e avança com ganho de tempo sobre a outra torre. E agora não dá para evitar a promoção, teve que dar a torre pelo peão promovido. E no final da variante, Davi Silva, que havia sacrificado a qualidade, está com um bispo inteirinho. Precisa entender muito de xadrez para ter visto essa linha toda. Impressionante como é lindo o xadrez de alto nível. Torre A2 para apoiar o avanço do peão passado. Torre B8, Davi Silva volta para a defesa e depois do A7 a torre vai ficar passiva. A intenção era fazer o bispo D4 e assim ganhar o peão passado, mas Mackenzie não deu tempo para o bispo D4, porque se cai o peão de A, vai cair este peão de D e mais um peão passado para assombrar a vida do Davi Silva. Então Davi Silva não entrou nisso, preferiu avançar o outro peão passado
e agora Machense teve que ativar o seu rei, mas o peão está agora a uma da promoção, forçando Machense a abrir mão do peão de A para evitar a promoção deste peão do Davi Silva. Foi uma bela troca para Davi Silva, não conseguiu promover o seu peão, mas já foi um ganho ter impedido a promoção do peão do adversário. Tem material suficiente para tentar promover o outro peão. Até porque vai ganhar mais peões, caiu o peão de G e vai cair também o peão de H, mesmo sendo em troca do peão de E. E chegamos nesta posição em que Davi Silva tem 2 peões passados, além do bispo de vantagem. Davi Silva dá cheque de torre e depois de bispo, levando o oponente ao erro e assim consegue a troca forçada de torres. E nesta posição o Machense não tem mais contra-jogo, aí sim se convenceu que a partida estava mesmo perdida e abandonou esta partida, garantindo o ponto na estreia de Davi Silva no campeonato africano individual. Aqui abandonou porque não dá mais após a troca das torres. É só questão de fixar este peão e o Machense vai ter apenas lances de rei, mas com esses 2 peões passados unidos e ainda apoiados pelo rei, não adianta, não ter nenhum contra-jogo. Foi assim que Davi Silva entrou no campeonato africano, já dando as caras. Vamos ver a precisão desta partida. Uma partida quase perfeita de Davi Silva, 96%. Com o lance brilhante B4, sacrificando a qualidade, mas só por um momento, porque depois voltou a recuperar e com juros porque ganhou uma torre e no final da variante foi Davi Silva quem ganhou uma peça inteira. Que lance, que visão! Assim foi a estreia com pé direito de Davi Silva. Atualmente, após 4 rodadas, conta com 3,5 pontos, 3 vitórias e 1 empate. E recomendo a seguir a minha página do Facebook para acompanhar os outros resultados dos nossos xadrezistas, tanto do absoluto quanto do feminino. Por hoje é tudo e até a próxima partida.